né, a conexão aqui permanece, né, na segunda parte da aula até às 22 horas, para que todos vocês, né, nos seus grupos, enfim, tendo dúvida na construção que está ocorrendo, né, no grupo de vocês, possam tirar suas dúvidas, fazerem perguntas, né? Então, isso acontece sempre nas duas aulas que vocês têm durante a semana, né? Na terça e na quinta-feira. Na terça-feira, são as aulas do passo a passo, né? Então, a gente começa uma etapa, né, na terça-feira e a gente trata o quê? O que fazer, como fazer, o passo a passo, detalhadamente. A aula é gravada, disponibilizada para vocês, e os slides também, né, ficam ali na barra atividades, para vocês terem, né, sempre que precisarem. A aula da quinta-feira segue o mesmo procedimento, né? Na primeira parte da aula, a gente trata do conteúdo, sendo que, né, na primeira parte da aula da quinta-feira, a segunda aula de cada etapa, a gente traz um modelo, né, de trabalho com acertos e erros, né? Repito e retorno a falar sempre isso, porque, né, às vezes, embora a gente tenha falado, né, algum colega possa imaginar, não, o professor mostrou ali, mas aquele trabalho não tinha aquilo que ele pediu, né? Então pode ser assim, não é, né? É um modelo com erros e acertos, né? Fica isso bem ressaltado, porque a gente, né, ao longo, enfim, né, dessa segunda metade da aula, né, da quinta-feira, a gente fala aí de alguns erros, alguns acertos mais comuns para vocês cuidarem, né, e terem essa percepção no trabalho de vocês, tá? E na aula da quinta-feira também, né, depois do intervalo, chamada, e no segundo momento, um tempo para vocês trabalharem com o grupo de vocês, e tendo necessidade, dúvidas, perguntas, perguntarem, né, aí nesse segundo momento. Inclusive, a aula da quinta-feira, como eu prometi para vocês lá no contrato pedagógico, né, a tendência é que vocês tenham sempre mais tempo para trabalhar em grupo, né, nas aulas da quinta-feira. Porque nas aulas da quinta-feira, a gente já viu o passo a passo na terça, e na quinta-feira a gente vê um modelo, né, a ideia não é, né, fazer uma avaliação do trabalho, né, que foi desenvolvido naquela etapa, né, aprofundadamente, é mostrar erros e acertos mais comuns, né, para que você tenha alguma lógica de suporte além daquilo que a gente já viu na terça. E aí a ideia, então, sendo isso um pouco mais célere, um pouco mais rápido, a gente ter mais tempo para os grupos trabalharem, né, na segunda metade da aula. Então, na quinta-feira, a tendência é a primeira parte ser um pouco menor, a segunda parte maior para vocês trabalharem, e digo, repito, né, muito importante que realmente trabalhem neste horário, né, porque tendo dúvidas, né, vocês começaram a fazer as atividades, começaram a construir aquela etapa, tendo dúvidas, o professor está aqui à disposição de vocês para atender as dúvidas e perguntas, né? Afinal de contas, a aula de vocês é terça e quinta, né? Das 19 às 22 horas, justamente para que aconteça todo esse processo, tá? A nossa etapa 2, né? Etapa 2, já teve grupo que entregou, tá? Inclusive, a gente teve um feedback, né? Na segunda metade da aula, o grupo recebeu o feedback da etapa entregue, fez as suas correções, né, e já devolveu, né, entregou de novo, né, e já tem a nota definitiva, então, do grupo, né, da etapa 2. A etapa 3 está em andamento, né, e a gente tem aí tanto a 2 quanto a 3 para entregar no dia 27, né. Muito bem. Bom, uma passada rápida no nosso calendário, né. Eu sempre falo do calendário, né? No início de cada aula, né? Isso, enfim, é uma regra que eu adotei porque, né, embora a gente fale lá no contrato pedagógico, né, várias coisas, uma delas é o calendário, e sempre recomendo, né, vocês assistirem o contrato pedagógico, anotarem, né, todas as informações que foram dadas, mas dentre todas, né, o calendário eu preferi, né, relembrar em todas as aulas. Porque a gente precisa ter em mente, né, bem claro, né, as datas, né, os prazos de entrega, o quanto vale, né, cada uma das entregas, tanto para N1 quanto para N2. E aí, repito, né, embora isso seja tratado em todas as aulas, né, ainda assim, né, alguns alunos voltam a questionar, né, como é que as entregas, onde é que entrega, quando é que entrega, estou perdido, não sei as datas, e a gente trata isso em todas as aulas.
Isso demonstra que alguma coisa acontece, né? O aluno não participou do contato pedagógico, aí decidiu não assistir o contato pedagógico, perde sempre o início de cada aula, né? E não vê o recado do calendário, e aí se diz perdido, né? O professor não avisou, não falou, enfim. E aí eu tenho por prática, né? Falar sempre no início de cada aula, então já peço desculpas antecipadamente aos que ouvem, né? Eu falar do calendário em todas as aulas. Estão plenamente cientes, mas para aqueles que, né, ocorrem essas situações, eu falo sempre no início de cada aula, porque se for assistir pelo menos uma das aulas gravadas, né, vai assistir ali, né, em uma dessas aulas, o calendário, certo? Então, vou passar rapidamente aqui. Na nossa primeira semana, então, dia 9/2 e 11/2, nós tratamos da etapa 1, tá? Nossa etapa 1, então, ela começou na terça-feira, na aula da terça-feira, 9/2. A gente trabalhou ali o que fazer, como fazer, né, o passo a passo. Na segunda aula, na quinta-feira, a finalização da etapa 1, com um modelo de trabalho para a gente analisar juntos. Né? Um modelo com erros e acertos, para a gente ver, ó, cuida isso, cuida aquilo, isso foi certo, isso foi errado. Né? E essa entrega valia 2 pontos. O prazo foi dia 13/2. Né? Esse feedback, né, da primeira etapa foi por escrito, né? Depois nós, né, passamos a ter os feedbacks ao vivo. Por enquanto só um grupo, né, entregou a etapa 2, então por enquanto só um recebeu o feedback ao vivo, né? A gente tratou inclusive na aula passada, até foi interessante, né? Porque todos que estavam conectados, né, naquele segundo momento da aula, depois do intervalo, também assistem, né, o feedback, e daqui a pouco puderam, né, perceber também que no seu trabalho, né, faltaram aqueles mesmos elementos. Em geral, tá? O 90% dos erros, daquilo que é esquecido de fazer, né, é muito comum entre os grupos, tá? Então, até é legal, e por isso, né, esse feedback ao vivo aí a partir da segunda etapa, né? Segunda etapa, 18/2 e 19/2, a primeira aula, 18/2, o passo a passo, o que é para fazer, como fazer, detalhadamente, né? E depois, dia 19/2, um modelo que a gente analisa, né, juntos, né, com erros e acertos, repito, né, valendo 2 pontos, entrega prevista até o dia 27/2, como disse, um grupo já entregou, né, falta os demais aí que está em andamento. A etapa 3, começamos na terça-feira, dia 23/2, trabalhamos todo o passo a passo, né, o que é para fazer na etapa 3, como é para ser feita a etapa 3, né, então, todo um passo a passo, certo? Dia 25/2, hoje, nós vamos ver, então, um modelo, né, de trabalho para a gente analisar juntos, com erros e acertos, tá? Vale 2 pontos e entrega até 27/2. Acredito que também, né, os grupos já estão nessa construção aqui, né, enfim, para entregar no prazo. 2/3 e 4/3 ocorre a nossa etapa 4, tá? Essa etapa 4, ela é a mais longa, né, em termos de número de capítulos que compõem uma etapa, né? No entanto, ela tem menos texto para ser feito e mais tabelas, né, cálculos, enfim, a serem feitos. Então, nesse sentido, né, ela, embora seja um pouco maior, ela é até mais rápida, por exemplo, do que a etapa 2, né, que a gente tinha pesquisa para fazer, enfim. Né? Essa é mais trabalhosa e aí, ressalta a importância, né, eventualmente, né, numa aula ou outra, né, um integrante do grupo, às vezes precisa faltar por algum motivo, né, mas nessa, gente, especificamente, tá, do início da etapa 4, é muito importante, né, que todos os integrantes de todos os grupos, né, façam um esforço para estar presente, né, não faltar, né. Claro, tem situações de doença, às vezes a empresa chama e tem que trabalhar naquele turno, enfim, né, fazer uma hora extra, alguma coisa, acaba acontecendo, mas, dentro do possível, né, todos façam um esforço para estar presente nessa aula do dia 2/3, a gente vai trabalhar ao vivo ali, né, o passo a passo do que fazer, como fazer, né, e é muito importante que todos tenham muito claro isso, né, é uma etapa, né, cheia de detalhes ali, embora seja gravado e vocês possam assistir novamente, né, estar presente na aula, né, faça com que a gente possa participar daquele segundo momento da aula, né,
Eu vou começar a fazer com o meu grupo agora, a gente dividiu as tarefas, comecei a fazer alguma coisa que foi tratada aí nessa aula inicial da etapa 4, e fiquei com uma dúvida. Está aqui, né, na conexão, na segunda metade da aula, a gente está aqui para atender as dúvidas e perguntas de vocês. Então, por isso é importante, né, estar presente nesse segundo momento para isso, e especialmente, né, nessa etapa 4, que todos do grupo estejam presentes, tá? Na segunda aula da etapa 4, de novo, nós temos, né, um modelo, agora na fase da etapa 4, para a gente analisar juntos, tá? E aí, depois do intervalo, né, chamada, né, e aí os grupos trabalhando na etapa 4, nessa segunda aula. Então, tanto na etapa 3 quanto na etapa 4, assim como aconteceu nas outras, né, essa segunda aula, né, da semana sobre uma etapa, né, que é na quinta-feira, ela tende a ter mais tempo para os grupos trabalharem juntos, né, porque ela é mais curta na primeira parte, porque é uma análise, né, de erros e acertos de um modelo que a gente está vendo. Essa terceira etapa, ela vale 3 pontos, tá, por ter uma quantidade, às vezes, um pouquinho maior de capítulos ali, né, muito embora tenha menos texto para fazer, mas ela tem mais tabelas em cada capítulo. A entrega dela até o dia 6/3, às 23h59. A entrega final, né, já vai fazer com que vocês tenham todo o projeto pronto, né? Porque vocês têm aqui etapa 1, 2, 3 e 4 prontas. Dia 6 ficou pronto, etapa 4, então tem todas as etapas prontas. E aí o grupo precisa fazer uma reunião, e eu tenho repetido isso, né, seguidamente, para que, né, ao fazer a entrega da etapa 6, o grupo faça uma reunião, da etapa 4, melhor dizendo, no dia 6, faça uma reunião, né, e revisem, né, todo ele e façam a entrega até dia 8/3 do roteiro, versão final de vocês, né, do roteiro no dia 8, tá? Nesse dia 8, além de entregar o roteiro final, né, com as 4 etapas inseridas, né, também entregam os slides, tá? São ali 10 slides, e vocês vão apresentar, enfim, a banca, né, no dia 9 e no dia 11, né? Todos os grupos entregam os slides no dia 8, certo? E vai ser, então, transmitido, e o grupo vai apresentar, né, o seu projeto através desses slides, tá? Muito bem. Cada uma das entregas, etapa 1, 2, 3 e 4, é feita pelo líder, no Classroom, na barra Atividades, está ali o arquivo, né? Toda a turma tem acesso, mas, né, para entregar é só o líder, né, que entrega ali, certo? Etapa 1, 2, 3 e 4. Abaixo da etapa 4 tem lá as entregas da N2, né, onde vocês entregam o roteiro final pronto e os slides, tá? Acredito, né, que não tenhamos dúvidas quanto a isso, né? É uma repetição do que aconteceu nas outras aulas, né? Pelos motivos que eu expliquei anteriormente. Mas se alguém, né, tiver alguma dúvida aqui, né, fique à vontade para perguntar. Alguma dúvida, gente, sobre o nosso calendário, datas, pontuação? Como é que tá para vocês? Patrícia levantou a mão, quer falar, Patrícia? Só uma dúvida agora que eu falou em data de entrega, essas coisas. Que nem quando o senhor pede para, digamos assim, mandar de novo o trabalho, tá? Tem que ser no mesmo dia até a meia-noite, ou como tem que ser feito se for remandar o trabalho? Ele corrigido, assim, digamos assim. Sim, vocês fazem a entrega, eu atribuo a nota, né? E aí depois do feedback, vocês podem fazer correções, né? E fazer um reenvio, tá? Nesse reenvio eu considero alguns décimos, né? Enfim, mas não alcança a nota máxima porque na primeira entrega, né? Já não foi realizado, né? No prazo, tá? Se não foi realizado no prazo. Se ainda está dentro do prazo, tá? Então, o grupo entregou no dia 23, né? A etapa 2, e aí a gente analisou.
e o grupo corrigiu e entregou antes do final do prazo, né, do dia 27, ainda está valendo os mesmos 2 pontos, tá? Agora, se o grupo entregou no dia 27, né, deixou para o prazo final, né, ainda assim, né, vai receber lá o feedback, mas já não alcança mais os 2 pontos, porque passou do prazo, né? Vai receber alguma pontuação, vai ser acrescentado os décimos ali, né? Mas não mais o total, né, da nota, tá? Tá, e digamos assim, se eu for pedir para reenviar e eu fizer toda a correção e enviar ele por, digamos assim, até 10 para meia-noite do mesmo dia, daí daria ou como que ficaria, assim, Mas digamos assim? se está no prazo, segue combinado. Está no Ah, tá. prazo, a correção foi entregue no prazo, então está no prazo, tá? Tá ok. Tá ok. Então é só para tirar a dúvida para ver como que ficava, né? Pra gente também Sim, sim. não só pro meu grupo, mas pro restante dos grupos também não acabar não se perdendo também um pouco, se passando um pouco, né? Para não ter perigo, né? Claro, Passar um claro. pouquinho do. Sim, Obrigada. nada. Claro que hoje, né, na etapa 3, naquela segunda metade da aula, para receber o feedback da etapa 2 dentro do prazo ainda, né, e fazer correções, né, tem que ser hoje, né? Porque se fizer entrega no dia 26, né, não é um dia de aula, enfim, né, não tem o feedback ao vivo, o próximo feedback ao vivo é lá no dia 2 do 3, né, já é lá no início da etapa 4. Recebe feedback igual, né, mas já passou do prazo, faz as correções, mas aí ainda não alcança os 2 pontos, né, para alcançar os 2 pontos e corrigir dentro do prazo, né, teria que ser hoje para poder entregar até o dia 27 no horário, né, porque depois, né, a gente não tem mais, né, a conexão ao vivo aí para dar feedback ao vivo, né? Certo? Para alcançar os 2 pontos, é claro, né? Depois na etapa 4, o feedback da etapa 3, né? Faz as correções, entrega de novo, mas ainda, né, sem alcançar o máximo da nota, que seria 2 pontos. Eduardo levantou a mão primeiro, pode falar, Eduardo. Prof, e vai ter as correções escritas também ou não? Só as online? Como acabamos de falar, né? É ao vivo o feedback. E, tipo, se a gente entregar dia 26, a gente não vai ter correção. Só na outra A aula. correção depois. Como nós combinamos, o feedback é na aula ao vivo, né? Então, a aula ao vivo é hoje, 25. Na próxima aula ao vivo, dia 2 do 3, né? Aí já é posterior, tá? Mas, se o grupo, né, fizer tudo que foi pedido, né? Não teria nada a ser corrigido, né? Tá? Fez tudo que foi pedido, conforme foi pedido lá na aula da etapa 3, né? Não tem nenhum problema, né? Às vezes acontece, né? Às vezes o grupo revisa tudo certinho, né? Faz a entrega e não ocorre nenhum erro, nenhuma falha ali, né? Faz exatamente como foi pedido. Também é uma possibilidade, tá? Luciane levantou a mão, pode falar, Luciane. Ô, professor, deixa eu ver se eu entendi, então. Então, se a gente entregar na data, não vale, então, mais os 2 pontos, é isso? Se entregar na data, tá valendo 2 pontos. Vai ser corrigido. Até o dia 27. E aí vai se ver se tiver erros, se tiver coisa faltando, né? Ele vale 2 pontos, mas vai tirar quanto? Depende do número de erros que tiver. Ah, tá. Isso não mudou, né? Entendi agora. Então, desde o início, sempre vale 2 pontos, né? A etapa 1, 2 e 3 vale 2 pontos, e a 4 vale 3 pontos. Daí, Isso no nunca, caso, isso nunca professor, mudou, tá? no caso, se entregar antes, o senhor corrige e dá tempo de refazer, senão não dá isso, né? Conforme nós combinamos, o feedback é na aula ao vivo. É, tá. Tá? Então, a próxima aula ao vivo é dia 2 do 3. Certo? Se entregar até o dia 27, vale 2 pontos, né? Tem que entregar tudo certo. E seguir aquilo que foi pedido na aula da etapa 3. Mais alguém, gente?
Ninguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Alguma dúvida? Muito bem. Inclusive, eu recomendo, né, que aqueles que não entregaram a etapa 2 ainda possam utilizar, né, o segundo momento da aula de hoje para fazer suas dúvidas e perguntas, né, referente ao desenvolvimento da etapa 2 também, né, não só da etapa 3, caso necessitem, né, podem fazer da etapa 2 também, tá? Muito bem. Bom, Patrícia levantou a mão, pode falar, Patrícia. Só me foram na etapa 2. Eu não consegui entender direito aquela parte lá do quarto e do quinto parágrafo ali da etapa 2 em questão ao estudo dos... Só de confirmar aqui para não passar errado. Ficou um pouquinho truncada a tua voz, pudesse repetir de novo a tua pergunta? Em questão ali a estratégia de preço, senhor. O quarto e o quinto parágrafo, eu não consegui entender direito como tem que ser construído esse quarto e quinto parágrafo. Tá, nós vamos ver isso de novo hoje, tá? A gente vai ver aqui um modelo, né, de desenvolvimento de trabalho dessa etapa 3, e a gente vai repassar ali, né, informando novamente, né, o que é para fazer em cada uma das partes, analisando esse trabalho. Inclusive esse que eu trouxe para a gente analisar, ele não tem o desenvolvimento correto na estratégia de preço. A gente vai, né, se servir, né, desse modelo com seus erros justamente para retomar esse assunto. E aí, acredito que vai satisfazer a tua dúvida, mas se não for satisfeito, né, no momento ali, tu pode perguntar novamente, tá? Tá, ok, obrigado. Certo, obrigado. Então tá, gente. Hoje, então, continuamos, né, a segunda aula da etapa 3. Hoje é a aula 6, é aquela aula que a gente vê um modelo, né, de trabalho para analisar a respeito, né, da etapa que foi tratada na aula da terça, em que a gente vê lá o passo a passo, o que é para fazer, como é para fazer, tá? Bom, vimos lá na aula da terça-feira que a etapa 3 ela é composta do capítulo 4. O capítulo 4 é o plano de marketing. Resumidamente, como a gente falou, são ali os 4 P's do marketing, né, mais a matriz SWOT, mais a análise SWOT. Tá? Então, do que se trata, né? Os 4 P's. É o composto, é um mix de marketing, né? Então, preço, praça, promoção, produto. Isso, né, vocês viram lá no primeiro ciclo ainda, né? Na disciplina de administração de marketing, que inclusive, né, a disciplina de administração de marketing tem uma certa semelhança, né, com o TCC, né, o plano de negócios, porque lá é um projeto, né, lá não tem, né, enfim, prova, né, não tem as avaliativas no Moodle também, né, lá aquela disciplina de gestão de marketing, vocês montam um projeto de plano de marketing, entregam, né, e apresentam, inclusive. Em alguns casos, né, em algumas unidades aí das escolas daqui tem a feira de marketing, né, que acontece. Mas, relembrando então, basicamente os 4 P's e a matriz SWOT. Para iniciar qualquer capítulo, nós temos tratado isso desde o início, desde a primeira aula. A gente não inicia já jogando, né, um tópico, né, um subitem, um gráfico, né, uma tabela, um quadro. A gente precisa informar o leitor, né, do trabalho de vocês, do que se trata, o que vem a seguir a ser trabalhado neste capítulo, certo? Então, a gente precisa fazer aquela introdução, aquele parágrafo introdutório. Depois, sim, começa a trabalhar os itens. Cada um desses itens também, né, a gente abre com uma introdução. Isso a gente trabalhou na aula da terça-feira, né? E depois da introdução, aí sim entra o processo, né, de apresentação das ideias do planejamento, né, de vocês, da empresa de vocês, tá? Então, a gente tratou isso passo a passo lá, e agora a gente vai ver um trabalho, né, como exemplo.
E aí a gente vai retomar, então, essa estrutura, né? Relembrando, aqui faltou, né? Ali não foi feito certo, né? É para fazer de tal forma como a gente tratou lá na aula da terça, eu vou relembrar todas essas coisas. Vocês vão ter a oportunidade também de fazer os questionamentos de vocês, as perguntas, né? As dúvidas em relação a essa etapa 3, já agora a partir desse modelo, desse exemplo, né? A gente sempre utiliza aí. Claro que em cada aula, né, eu busquei trazer para vocês um modelo para análise de diferentes tipos de empresa, né? Algumas era produto, outras eram serviços, né? Então a gente já teve, né, em etapa anterior, analisando uma empresa, né, de bolo no pote, outra era, né, de prestação de serviço de lavagem de veículos, né? Outra era uma cafeteria, né? Essa de hoje aqui é uma empresa prestadora de serviços, né? É uma consultoria, né, de alimentação saudável. Então, o serviço deles é a consultoria de alimentação saudável, tá? Então, lembra que eu falei para vocês? Lá na aula da terça-feira, começa o capítulo novo, né, plano de marketing, tem que apresentar, né, o que vai ser tratado dentro deste capítulo, tá? Esse grupo aqui ainda foi além, né? Se puxou aqui, como se diz, né? Então, eles poderiam ter usado só um parágrafo, né, dizendo, neste item, neste capítulo, né, serão apresentados, né, a descrição dos principais produtos e serviços, né, as estratégias promocionais, as estratégias de preço, né, a análise SWOT, ponto, e aí começar os tópicos, né? Mas eles preferiram, né, fazer um parágrafo antes, apresentando um autor, né, dizendo aí, né, o que é o plano de marketing, né, segundo determinado autor, tá? Ficou muito bom, né? Ficou muito bom, inclusive, essa ideia. Keslin levantou a mão, pode falar. Professor, no caso, nesse primeiro parágrafo é opcional de cada pessoa se quiser colocar, né? Parágrafo tem que existir, não é opcional. Tem que ter o primeiro parágrafo. Com essas explicativas, assim? Sempre no início de cada item, né? Capítulo, né? O subitem de capítulo, da etapa 1, da etapa 2 e da etapa 3, que nós estamos tratando agora, é sempre assim, tá? Depois, quando a gente for fazer lá a etapa 4, vai mudar alguma coisa, mas até agora a regra é essa, tá? Tá. Daí iniciar qualquer capítulo, iniciar qualquer subitem, tem que ter um parágrafo falando o que vai ser tratado a seguir, tá? Daí no segundo... Desde o início, desde a primeira aula a gente tem falado, né? Que precisa ter, tá? Tá. Patrícia levantou a mão, pode falar, Patrícia. Mas digamos assim, senhor, que nem ali tem esse plano de marketing. Eu tenho em questão ao autor, tá? É obrigatório ter essa parte do autor quando começa ali no item ali do plano de marketing, antes de começar a apresentar os subitens, ou não é necessário botar essa parte do autor? Tá. Quando precisa colocar o autor, isso é tratado, né? Na nossa primeira aula, do como fazer, o que fazer, tá? Aqui no plano de marketing, pelo que eu estou me lembrando, né? Vocês precisam apresentar os itens que virão a seguir, né? Certo? Certo, mas daí quando não pede Quando não pede, não precisa. Inclusive, está lá no roteiro. Vocês podem abrir o roteiro, e lá no roteiro, quando vocês abrem o roteiro do projeto, está lá, neste item, apresentar um autor. Então, o que significa isso? Eu tenho que apresentar um autor. Quando não diz, não precisa. Porque eu só não me lembro, acho que ali nessa parte do plano de marketing, acho que não, se eu não me engano, acho que não pede. Por isso, se eu não me engano, né? Porque eu agora de cabeça não estou bem lembrada, mas daí se por acaso quiser botar mesmo que não peça, daria? Foi isso que eu expliquei agora. Esse grupo aqui, né? Além de ter feito o que se pede, né? Que é apresentar os itens que vêm a seguir, eles colocaram o autor, né? Então, fizeram a mais, não tem problema, né? O errado é fazer a menos. Tá ok, então, obrigada. Tá? Muito bem. Bom, deixa eu falar da estrutura, né? Enfim, lá do
do feedback da primeira etapa, né? A gente já falou bastante, mas eu vou preferir repetir porque é um erro que se repete nas entregas seguintes, né? Mantenham sempre a estrutura do parágrafo, tá, gente? Qual é a estrutura? Ela já está lá no roteiro do plano. O espaçamento entre linhas é 1,5, o texto é justificado, né? Alinhamento à direita e à esquerda, né? Tem o backspace no início de cada parágrafo, né? Tem o tamanho da fonte correto, né? Então, a formatação, né, do trabalho já está dentro do padrão, tá? Então, cuidem para manter essa formatação, para não ficar, daqui a pouco, né, uma parte está dentro da formatação, outra ficou fora, né, e a gente não faz essa revisão e acaba entregando, né, sem esse cuidado. Outra coisa que a gente sempre repete, né, e que é importante, é utilizar sempre a terceira pessoa, nunca a primeira pessoa, e aí, né, cuidar isso na construção textual de vocês, tá? Como eu falei para vocês, né, gente, eu apresento na quinta-feira um modelo de trabalho com erros e acertos. E a gente analisa esses erros e acertos. Então, não é um trabalho perfeito, né? Então, vocês vão ver aqui coisas que estão faltando, né? Vão ver coisas que foram feitas e que daqui a pouco não foram pedidas, né? Então, não estranhem, né? Porque foi dito que é assim, né? Tá? A gente está fazendo uma análise. Justamente para vocês não cometerem os erros, né? Mas também acertarem quando estiver correto, né? Aquilo que foi feito, tá? Quatro ponto 1, descrição dos principais produtos e serviços. Tá? Então, nesse item, né, há aqui a necessidade de descrever os principais produtos, né, os principais serviços da empresa de vocês, tá? Então, vocês vão lembrar que a gente falou, né, na aula passada, que precisam ser, então, né, apresentados, né, num parágrafo inicial, quais seriam, né, esses serviços, esses produtos, e posteriormente, né, colocar a imagem, né, do produto, né, uma imagem do serviço a ser prestado, e embaixo, né, a descrição, né, do que compõe esse produto, né, ou a descrição de como esse serviço é prestado. Então, pode fazer um parágrafo introdutório, né, falando que a empresa, né, comercializa tais e tais produtos, ou presta tais e tais serviços, né, e depois abaixo apresentando, né, a imagem de cada um deles, né, e embaixo da imagem a descrição, né, do que é aquele produto, como ele é feito, ou de como é prestado aquele serviço. Aqui podemos estranhar também, né, porque, falei para vocês, não é um trabalho perfeito, é para análise, para a gente ver o que está certo e o que está errado. Então, está faltando coisa aqui nesse 4.1? Tá. Porque não seguiu a recomendação, né, daquilo que a gente tratou no passo a passo. Na aula de terça-feira é dito o que fazer e como fazer. Aqui não foi feito, né? Está faltando aqui as imagens, né, a descrição, né, de cada um dos serviços prestados. Até eles relacionam, né, com palestras educacionais, workshops, enfim, né, mas não detalham como é feito isso, né, como são esses serviços, tá? Então, no trabalho de vocês, né, façam conforme foi orientado, tá? Então, primeiro parágrafo falando, né, dos principais serviços, né, ou produtos de vocês, depois, né, imagens, né, dos produtos, dos serviços, e embaixo a descrição do produto, do que ele é composto, né, ou do serviço, o que se faz, né, como se presta aquele serviço, tá? Se vocês utilizarem, né, imagens de terceiros, né, então tem que citar a fonte, né, embaixo. Então, em cima, né, vai lá a imagem, número tal, né, o que é aquela imagem, né, que tipo de produto é, a imagem que vocês estão usando, embaixo fonte 2 pontos, e aí, de onde veio aquela imagem, né, a fonte, tá? Dúvidas, pessoal, sobre o 4.1? Deu para entender que esse grupo aqui não fez tudo certo, faltou coisa, não seguiu o passo a passo, né, o como fazer, que a gente trata nas aulas da
do início da etapa, que foi na terça-feira. Então, quem assistiu a aula, né, ou quem viu ao vivo, ou quem assistiu gravado depois, né, notou que aquilo que foi dito lá não foi feito aqui, né? Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o 4.1? Muito bem, já que ninguém se manifesta, né? Acredito que não tenham dúvidas, pelo menos nesse momento, né? Depois, na hora de construir, pode ser que surjam, né? E a gente vai conversando. Juliana, pode falar, Juliana. Ali naquele último parágrafo que tem que escrever do que é o produto, tu diz, tipo, como ele vai ser produzido, no caso? A descrição do produto. Então, vou te dar um exemplo, né? Um bolo no pote. Como é que eu descreveria o produto bolo no pote? Ele é condicionado em tal tipo de embalagem, ele é feito com tal tipo de matéria-prima, ele tem tal peso, ele tem tal e tal sabor, né? Tá, Eu estou entendi. descrevendo o produto, para que aquela pessoa, né, que está lendo o trabalho entenda como é esse produto. Tá? Então a gente tem que ter sempre essa ideia. Às vezes, claro, por não, né, ter o costume da gente fazer esse tipo de projeto, né, a gente tem a ideia do produto na nossa cabeça. Então, para a gente, né, que está, enfim, pensando, planejando, projetando, isso está sempre muito claro, né, para nós, para vocês que estão dentro do grupo de vocês, né, pensando o produto, vocês já debateram entre vocês, vocês sabem o que é o produto, mas a barreira nossa, né, é trazer essa clareza que a gente tem da ideia para o texto. Então, para quem lê, às vezes não é claro, né? E é por isso que a gente precisa descrever esses detalhes, tá? Como é que esse produto é composto, né? Do que ele é feito, né? Qual a sua composição, né? A sua apresentação, enfim, embalagens utilizadas, por exemplo, tá? Então, é sempre esse desafio, tá, gente? Principalmente quando a gente está nessa parte do plano de marketing, falando do produto, né? Apresentando, né, a empresa, qual a sua intenção, enfim, a ideia é sempre essa, tá? Obrigado pela pergunta, Juliana. Muito bem. Bacana a pergunta da Juliana, né? Muito bem. Agora chegou nas estratégias de preço, tá? O grupo aqui construiu 2 parágrafos e a gente já pode, né, deduzindo aquilo que foi tratado na aula de terça-feira, chegar à conclusão de que está faltando coisa, né? Obviamente, na aula da terça-feira, quando a gente falou das estratégias de preço, né, a gente falou de 5 parágrafos que precisam ser feitos. Bom, tem 2. Será que o grupo conseguiu dar conta daqueles 5 elementos nesses 2 parágrafos? Eu já antecipo que não, né? Tem coisa faltando. Neste, né, pede num primeiro parágrafo que a gente apresente, né, o conceito de estratégia de preço segundo determinado autor. Perfeito, está aqui, né? Esse o grupo fez. Então tá, segundo autor, né? Aí citou lá os 2 autores, o ano do livro dele, né? Vírgula, e aí, né, trata aí do conceito, né? A respeito do que é a estratégia de preço, segundo esses autores. E é sempre segundo o autor, porque, né, a gente não usa textualmente aquilo que a gente, né, não copia o texto dele que está lá no livro, né? A gente coloca com as nossas palavras aquilo que a gente entendeu lá do autor. Essa é uma citação indireta, né? Ok. Aí depois, qual é o primeiro parágrafo? Quem é que lembra aí, depois do autor dizendo o que é estratégia de preço? Qual era o primeiro parágrafo depois para falar nesse item, estratégia de preço? Quem assistiu a aula, quem estava presente, lembra aí, por gentileza? Luciane, pode falar. A pesquisa
junto aos clientes? Perfeito, Luciane. Perfeito, muito obrigado. Então, o próximo parágrafo, depois do autor, é esse que a Luciane falou, tá? Então, eu vou fazer agora o próximo parágrafo, depois de apresentar o autor, né, a teoria sobre o que é estratégia de preço, vou apresentar o que os clientes responderam lá na pesquisa, né? Então, vou lá construir esse parágrafo, né? Segundo a pesquisa realizada, né, para a compreensão das intenções de compra, né, relacionamentos dos nossos clientes com o nosso produto, a nossa empresa, identificou-se que os preços, né, adequados, segundo as respostas obtidas pelos clientes, ficam na faixa de tanto a tanto, visto que a maioria lá, talvez, né, 70% respondeu, né, que pagaria, né, esta faixa de preço. Pronto, segundo parágrafo, né, feito. Qual era o terceiro parágrafo que a gente tratou lá na aula da terça-feira que precisa constar aqui? Por gentileza, Luciane, pode falar. A pesquisa dos concorrentes? Perfeito, exatamente. Então, primeiro parágrafo, autor, segundo parágrafo, cliente, terceiro parágrafo, concorrentes. Então, construa um parágrafo, né, do estudo dos concorrentes de vocês, né? Então, realizado o estudo de concorrentes ou a pesquisa de concorrentes, né, a pesquisa comparativa, né, da empresa de vocês com os concorrentes, identificou-se que, né, o concorrente tal, né, para esse tipo de produto, né, cobra, né, um preço X, né. O outro concorrente tal, para esse tipo de produto, né, cobra determinado valor. Pronto. Falaram dos concorrentes de vocês, falaram dos preços que eles cobram. Então, a gente já tem aqui, né, primeiro parágrafo, o autor, o que é a estratégia de preço. Segundo parágrafo, o preço que os clientes desejam pagar. Terceiro parágrafo, o que os concorrentes de vocês estão cobrando em termos de preços, né, para esse tipo de produto ou serviço, enfim, que vocês prestam. Tá? Bom, aí já foram 3 parágrafos, falta só 2, né? Qual é o quarto parágrafo que a gente tratou na aula da terça-feira? Por gentileza, Luciano. Do método do markup? Muito bem, né? O método markup. Perfeito, Luciano. O método markup, né? Ele é uma forma da empresa, né, fazer o seu preço de venda, tá? Neste momento, no 4.2, a gente está fazendo uma estratégia de preço, então não precisa calcular, né, o PV, é o preço de venda, mas a gente vai falar do método markup, né, o que ele é, porque a gente vai montar no último parágrafo a estratégia entre preço que os clientes desejam pagar, preço que os concorrentes cobram e o método markup que a gente vai calcular depois lá na próxima etapa, né? Mas o método markup já nos demonstra, né, alguns elementos para montar essa estratégia. Então a gente vai fazer um quarto parágrafo falando do método markup. Pode inclusive apresentar a fórmula do método markup. Vejam que esse grupo aqui, né, no parágrafo deles aqui, eles trataram, né, da fórmula do markup. Está aqui a fórmula, né? Está incompleta, mas está aqui. E aí nesse quarto parágrafo, né, então vocês podem falar, né, para a realização, ou para realizar, né, ou para apurar, né, o preço de venda dos nossos produtos, né, dos nossos serviços, e evitem usar os nossos, né, porque os nossos a gente usa na linguagem coloquial, né, na hora de fazer o texto a gente tem que falar, na hora de apresentar os produtos, na hora de apresentar os serviços, né, vocês podem falar assim. Então, né, para identificar, calcular, né, apurar o preço a ser cobrado pelo produto da empresa, pelos serviços prestados pela empresa, utiliza-se preço de venda pelo método markup. Aí pode apresentar, né? PV, preço de venda, igual custo unitário, dividido por 1 menos, abre parênteses, impostos, percentual de impostos, mais percentual de comissões, mais percentual de lucro, divididos por 100, fecha parênteses. Essa é a fórmula do PV, preço de venda pelo método markup. Ponto. Aí vocês podem
fazer alguns apontamentos a respeito da fórmula, tá? Então, verifica-se que essa fórmula, para calcular o preço de venda dos nossos produtos ou dos nossos serviços, evitem usar os nossos, né, no texto, como eu estou falando aqui, a linguagem falada a gente usa, né, mas no texto prático não, tá? Então, para apurar, né, o preço do produto, o preço do serviço, verifica-se que na fórmula compõe o custo unitário. Então, este, né, é um item a ser considerado na formulação do nosso preço final. Vírgula. Verifica-se também que a fórmula traz o percentual de impostos, a margem de lucro, né, que também precisa compor a formulação do preço de venda. Então, é um elemento a ser analisado também na formação do nosso preço. Ponto. Vocês falaram do método markup e falaram do que compõe essa fórmula e os cuidados que precisam ter, né, principais, com o custo, com os impostos e com a margem de lucro. Tá? Aí vem o 5º parágrafo, que é a análise. Pode falar, Luciane. Levantou a mão ali? Para mim pareceu que sim. Ô, professor. Sim. Eu tenho uma dúvida aqui. Quando a gente tira o conceito ali de um site, daí não contém o ano ali, como é que faz daí? Tem normalmente, né, quando a matéria é publicada, ela tem a data da publicação dela, né? Ah, tá. Isso. Então, daí você coloca a data da publicação, isso? Isso. Ah, e depois, tá. lá nas referências bibliográficas, né? Então, tem uma forma da gente colocar nas referências o livro e tem como colocar também o site que a gente pesquisou, né? E tá. Aí, a forma de fazer, inclusive... E quando a gente pega a biografia, assim, de outro trabalho, igual eu estava pesquisando e achei num trabalho que tinha aqui. Daí eu peguei só a biografia e colei, no caso, para mim achar. Só que daí só aparece os livros para comprar. O que eu faço daí nessa situação? Tá. Tu encontrou o livro, né? Então, tu sabe o autor, tu sabe a editora, tu sabe o ano da publicação, tu tem todas as informações. Tu precisa compor e explicar não, tu precisa montar lá a tua referência bibliográfica conforme consta ali no arquivo que eu passei para vocês, né? Lembram lá que no primeiro dia eu falei para vocês, tem uma postagem ali no Classroom, na barra atividades, chamado material complementar, e dentro do material complementar tem ali um arquivo que diz assim, como fazer referências bibliográficas. Ali tem como fazer referência de livro, como fazer referência de site, como fazer referência de um outro trabalho acadêmico, né? É só fazer conforme consta ali, né? E site, né? A gente vai colocar o título, enfim, da matéria, né? Vai colocar o link, vai colocar acessado em tal, isso lá nas referências bibliográficas, tá? Lembrando que, é claro, né? Referência bibliográfica válida é referência acadêmica. Então, a gente não pode usar site de notícias, por exemplo, revistas, né, de notícias, né? A gente tem que utilizar livros, né, publicações acadêmicas de mestrado, doutorado, né, outros TCCs, são referências bibliográficas acadêmicas, né? Fontes primárias, né, de dados oficiais, como IBGE, institutos de pesquisa, ministério, né? Aí sim, né? Então, vou usar o link, né? Lá do ministério, vou usar o link lá, né, do IBGE, né? Porque consta lá, né? É o dado primário, né? Nesse sentido, tá? Fazendo essa ressalva aí, certo? Certo, professor, obrigada. Tá, tranquilo. Então, nós temos agora 4 parágrafos, né? Até o momento. O primeiro, autor, o que é, né, a estratégia de preço. Depois um parágrafo falando o preço que os clientes estão dispostos a pagar. Depois, o terceiro parágrafo falando o preço que os concorrentes que vocês analisaram, né, estão cobrando por aquele produto, serviço. Quarto parágrafo falando sobre, né, o cálculo do preço de venda que vocês farão, né, mas já podem apresentar aqui a fórmula, né, e falar do que ela é composta e os elementos importantes ali na hora de fazer o cálculo do preço de venda do produto de vocês. Ponto. E aí falta o nosso 5º e último parágrafo da estratégia de preço. Esse, né, vocês vão utilizar, né,
nesse texto do último parágrafo, quinto parágrafo, esses 3 elementos, né? Clientes, concorrentes e o PV, na hora de tratar, né, quais vão ser as estratégias caso aconteça uma situação, caso aconteça outra, tá? Como o preço de venda ele será calculado, ainda não foi, né? Então, no quinto parágrafo, vocês vão traçar essa estratégia, tá? Bom, visto que, né, o preço de venda, né, é um valor resultante da apuração dos custos unitários dos produtos ou dos serviços, relacionado aos impostos e à margem de lucro, sendo, né, resultante dos nossos cálculos, e evitem os nossos, né, na linguagem falada que a gente usa, ali usem, né, os produtos ou os serviços, né, atingirem um cálculo de PV superior ao que os clientes desejam pagar e que os concorrentes praticam, né, a empresa tratará, né, o seu cálculo de preço de venda através da regulação dos valores de custo unitário e de margem de lucro. Então, se o PV calculado de vocês for maior que o cliente e maior que o concorrente, vocês estão fora do mercado. Né? Então, o cliente diz que paga 10, o concorrente cobra 12, né, e o cálculo de PV de vocês foi superior, se acontecer, né, for superior, por exemplo, der 18, vocês vão ter que refazer, né, a estratégia. Essa é a estratégia, né? Então, vocês vão ter que ou reduzir a margem de lucro, ou trabalhar os custos, que estão previstos na fórmula do PV. Se eu reduzo os custos, diminui o PV. Se eu reduzo a margem de lucro, reduzo o PV. E aí, a empresa fica dentro do mercado. Né? Então, o cliente disse que pagava 10, o concorrente paga 12, meu cálculo de, possivelmente, né, dando maior, digamos que desse 18. Eu preciso, então, trabalhar custo unitário e margem para ficar dentro do mercado. Essa é uma estratégia. Tá? Você tem que colocar isso no texto, usando, enfim, esse raciocínio. Próxima estratégia possível, né? Se o cálculo do PV, né, do produto ou do serviço, for inferior ao que os clientes desejam pagar e que os concorrentes cobram, né, possibilita, como estratégia da empresa, né, utilizando a fórmula de cálculo do preço de venda, aumentar a sua margem de lucro. Né? Porque se, por exemplo, o cliente quer pagar 10, o concorrente cobra 12, o meu cálculo do PV do meu produto deu 8, significa que com R$8, como consta na fórmula, eu cubro os meus custos, impostos e a margem de lucro que eu coloquei. Então, significa que eu posso aumentar, recalculando, né, o meu PV, aumentar a minha margem de lucro, para o meu PV chegar, por exemplo, a R$10. Eu saio de 8 para 10, fico no preço que o cliente deseja pagar, fico ainda abaixo do preço que o concorrente quer cobrar, né, sendo competitivo dentro desse mercado. Então temos aí, né, duas estratégias muito comuns, né, na estratégia de precificação, na estratégia de preço. E vocês podem relatar essas duas estratégias aí, né, neste último parágrafo. Tá? São duas situações bem claras, né? Uma em que o PV de vocês pode ser maior do que cliente e concorrente, aí tem que fazer uma estratégia ali na fórmula, e uma em que o PV de vocês seja menor do que o cliente e o concorrente, e vocês também têm uma estratégia a adotar. Certo? Perguntas e dúvidas? Pode falar, Dilson. Professor, não é desse tópico, mas eu fiquei com dúvida na hora de botar a fonte. Como é que faz direito para botar a fonte na foto? Acho que era no tópico 4.1, se não me engano. Eu não entendi. Da mesma forma que foram feitas das outras vezes, né? Tu vai digitar embaixo, fonte 2 pontos. Se foi da autoria de vocês, é autoria própria, né? Se vocês pegaram uma imagem, por exemplo, de um produto, né, de outro lugar, vocês vão colocar de onde veio essa imagem, né? Fonte 2 pontos. Aí, digamos, vou pegar o exemplo lá da localização, tá? Eu peguei a imagem do mapa lá do Google Maps. Não fui eu que criei aquele mapa, né? Então, vou colocar fonte 2 pontos, Google Maps, né? Ah, tá. Agora, foi eu que criei o quadro.
foi eu que criei o logotipo, por exemplo. Aí é o fonte 2 pontos, autoria própria. Certo? Se foi eu que criei, né? Foi o grupo que criou, é fonte 2 pontos, autoria própria. Se não foi vocês que criaram, fonte 2 pontos, o autor, o criador daquela imagem, daquele quadro, daquela tabela, enfim. Ah, tá, entendi. Eu que tava fazendo confusão, então. Nossa, estava fazendo muito difícil, tá? Obrigado. Tranquilo, Adilson. Obrigado pela pergunta. Pessoal, estratégia de preço. Todo mundo ficou satisfeito? Alguém quer fazer alguma pergunta? Foi a mesma coisa que a gente falou na aula da terça-feira, mas agora aqui olhando, né, um trabalho de exemplo, pode ser que tenha surgido mais alguma dúvida, mais alguma questão, alguma pergunta. Ninguém tem dúvida, gente? Juliana, pode falar. Eu não entendi muito bem esse último parágrafo. Tá, especificamente o que, Juliana? Tipo, o que que eu tenho? Eu tenho que fazer aquele cálculo, então, e daí nesse último parágrafo... Não tem cálculo a ser feito. Lembra que eu falei? Aqui é a estratégia. O que vai ser feito? Vai ser feito. Qual é a estratégia? Se o PV calculado for maior, o que vocês vão fazer? Se o PV calculado for menor, o que vocês vão fazer? Não é para apresentar cálculo aqui. Como eu falei, o cálculo é depois, na próxima etapa, tá? No caso, que nem o nosso preço de venda ficou, por exemplo, R$10. Então, Tá. ele ficou R$2 mais caro que o concorrente, por exemplo. Sim. Então, eu teria que falar sobre isso? Sim, a estratégia nesse caso, né? Se o teu PV ficou maior, né? Vai ser reduzir a tua margem de lucro. Se o teu PV ficar menor, tu pode aumentar a tua margem de lucro. No PV maior, além de reduzir a margem de lucro, tu pode também diminuir os teus custos, né? De alguma forma. Então, é essa estratégia que a gente vai falar. Está falando de estratégia, não de cálculo de PV aqui, tá? Inclusive, o grupo aqui, né? Fez aqui, colocou um valor calculado, mas não é para fazer isso aqui. Tá? Sim, entendi. Certo? Então, no último parágrafo, é o fechamento, né, da estratégia. Nós temos 3 elementos de formação de preço. Certo? Depois do autor veio formação de preço, o que a gente encontrou com os clientes. Outro parágrafo, formação de preço, o que a gente encontrou com os concorrentes. Outro parágrafo, qual o método que o grupo vai utilizar para apurar o seu PV? É o método markup preço de venda, que é composto por custo unitário, percentual de impostos, margem de lucro. Ok, temos 3 estratégias. O da empresa PV, o preço dos concorrentes e o preço dos clientes. No último parágrafo, o que eu vou falar? Né? O que eu vou fazer, né, caso o meu PV calculado seja maior do que o preço dos concorrentes e clientes? Né? E o que eu vou fazer, ou o que eu posso fazer, né, se esse PV calculado for menor do que o preço desejado a ser pago pelos clientes e praticado pelos concorrentes? É isso, né? No último parágrafo foi falar, enfim, né, concluir a estratégia propriamente dita, né? Qual o caminho a ser adotado numa situação, em outra, tá? Patrícia levantou a mão, pode falar, Patrícia. Só me tira uma dúvida, se por um acaso, tá? O som tá baixinho, se puder falar um pouquinho mais perto do microfone. Se por um acaso, senhor, tá? Na matéria de marketing, a gente não, por um acaso não estudou a fórmula do PV, tá? Teria que fazer mais ou menos como essa fórmula para deduzir se vai ser maior ou menor esse custo. O cálculo a gente não vai fazer agora. O cálculo é na próxima etapa. Aí eu vou trazer exemplos de cálculo e demonstrar ali como é que vocês vão usar esse cálculo. Agora o raciocínio é, né, se o PV for maior, se o teu preço, né, de venda resultante for maior, o que tu faz? Se o preço de venda for menor, o que tu faz? É aquilo que a gente tratou agora, né? Então, se o preço de venda for maior, eu vou ter que fazer alguma coisa, né, para entrar dentro desse mercado. O que vai ser? Olhando para a fórmula, eu posso mexer no custo, eu posso mexer no imposto, eu posso mexer no lucro.
certo? Se eu estou fora, acima, eu vou ter que diminuir a minha margem de lucro. É lógico, né? Essa é a lógica. Eu posso trabalhar os meus custos, reduzir os custos, para ficar dentro do preço do mercado, né? Essa é a lógica que vocês vão utilizar. Se o meu preço de venda, né, após realizados os cálculos, né, que vão ser feitos mais adiante, né, ficar abaixo do clientes concorrentes, qual é a lógica, né? Eu posso aumentar a minha margem de lucro, ou seja, eu vou ter mais caixa, eu vou ter mais recursos com as vendas dos meus produtos e serviços. É para falar dessa lógica, não do cálculo. Tá, mas se por um acaso, digamos assim, a professora que deu aula para nós em administração de marketing, ela não explicou essa parte do PV. Tu usa a explicação que eu te dei agora. Tá ok, então, obrigada. Tá? Mais alguém, gente? Tá, pessoal? Além desse trabalho que a gente está analisando, né, com erros e acertos e revendo essa lógica da construção, né, das etapas, a gente está percebendo que aqui, né, no 4.2 não foi feita toda a lógica, né? Qual é a lógica do 4.2? É aquela que a gente tratou lá na aula da terça-feira, né? Tudo que eu disse aqui agora para vocês foi a mesma coisa que eu disse na terça-feira, tá? Então, vocês podem servir dos dois vídeos, né? Tanto esse aqui com um trabalho em desenvolvimento, com erros e acertos, quanto aquele lá, né, dando preferência pelo primeiro, né, que é o passo a passo, como fazer, o que fazer, né, e esse aqui são os exemplos dos erros, né, e acertos mais comuns, tá? Mas a lógica é a mesma, né? Por exemplo, aqui, quando a gente falou dos 5 parágrafos, foi aqueles 5 que a gente tratou na terça-feira lá, para demonstrar que aqui, né, faltou mesmo, tá? Muito bem, se vocês não têm mais nenhuma pergunta neste momento, né, a respeito desse item 4.2, nós vamos adelante ao item 4.3. O item 4.3 são estratégias promocionais, né? E aí vocês lembram que, né, quando trata dos 4 P's, né, preço, praça, promoção, produto, a palavra promoção, né, não é promoção de preço, né, abaixar o preço, enfim, né? É promoção no sentido de promover a marca, promover a empresa, né? Ampliar a visibilidade dessa empresa, dessa marca, dos produtos no mercado. E aí as empresas lançam mão de estratégias que vão aumentar a visibilidade, fazer essa empresa ser vista, lembrada nesse mercado consumidor. Isso é estratégia promocional, tá? Bom, aqui o grupo, né, escolheu um autor, né, e falou o que é uma estratégia promocional. Ok. Aí depois, abaixo, né, o grupo faz um parágrafo apresentando, né, quais são as estratégias promocionais que ele vai usar. Então está dizendo, vou usar isso, vou usar aquilo outro. Né? É isso. Cuidem sempre, gente, a formatação de novo. Né? Aqui o grupo está certo, né, fez aqui alinhamento à direita e à esquerda, ou seja, o texto está justificado, tem backspace no início de cada parágrafo, o espaçamento entre linhas, né, do parágrafo é 1,5, sigam essa lógica, e cuidem sempre não usar a primeira pessoa, né, o eu, o nosso, nós, elaboramos, fizemos, né, utilizar sempre a empresa, né, o plano, o projeto, os produtos, os serviços, né, não nossos produtos, nossos serviços. Isso é uma linguagem coloquial, uma linguagem que a gente usa, né, a linguagem falada, né. Na hora de escrever, a gente tem que ter essa ideia, né, de falar em terceira pessoa sempre, é uma regra, tá? Então aqui, fez o primeiro parágrafo falando do autor, fez outro parágrafo falando quais são as estratégias, tá? E depois apresenta, né, das estratégias que foram pensadas, né, as imagens, né, daquilo que a empresa vai criar em termos de elementos promocionais, né, para promover a empresa, a marca, a mentalidade dos clientes, né, enfim, onde esses clientes estejam, seja fisicamente ou seja
no mundo virtual, né? Então, eles descreveram tudo que eles vão usar aqui em termos de estratégia promocional e apresentaram aqui abaixo, né? Figura número tal, Facebook da empresa, né? Botaram o nome da empresa e apresentaram o template, né? Do Facebook da empresa Alimbem, tá? Fonte 2 pontos, autoria própria, porque eles que fizeram, né? Essa imagem aqui, usaram se não foi um site ou um aplicativo, né? Que dá para montar template, né? E montaram a imagem, né? Alguns usam o Canva, né? Montam aí o template, né, do Facebook como a imagem lá no Canva. Fonte autoria própria. Figura 4 foi a próxima estratégia promocional deles, né? Dentro das redes sociais, além do Facebook, estão adotando aqui, né, um perfil no Instagram, né? Então tem lá a figura número 4, na sequência, Instagram da Alimbem, aí apresentam também o template, né, do perfil da empresa no Instagram. Cuidem, gente, sempre para utilizar uma imagem de qualidade, né, em que possa se visualizar realmente, né, o que tem ali. Às vezes, né, utilizar uma imagem de baixa qualidade, né, ou menor, pequena, vai acabar, né, às vezes, não ficando tão perceptível. Então, né, olhem, né, se ficou na dúvida, pede para o colega do grupo olhar, né, tu acha que ficou bom ali, dá para enxergar, dá para ver, um bom indicativo. Fonte 2 pontos, autoria própria. Então, aqui 2 redes sociais, né, mas o grupo também vai usar como estratégia promocional o folder, né, só faltou colocar a figura 5, traço folder da empresa Alimbem, né, está identificado. E aí apresento aqui, então, 2 modelos de folder, tá, fonte 2 pontos, autoria própria, montaram esse folder, né, lá no Freelogo, né, então tem alguns sites, aplicativos que vocês podem utilizar para isso, né, o Freelogo é um deles, o canva.com também dá para fazer, né, folder, panfleto, enfim, o Wix também, né, dá para fazer folder e panfletos, tá, e apresentaram, né, 2 modelos aqui, tá, de folder. Até a título de curiosidade apenas, né, esse trabalho aqui é um trabalho de ano anterior, né, então a apresentação, por exemplo, né, para a banca avaliadora foi uma apresentação presencial, e o grupo fez camiseta, levou os folders, fez adesivo, ficou bem bacana. Só a título de curiosidade, né. Também, né, como forma de promover aí a imagem da empresa, né, promover a marca, enfim, fez lá o cartão de visita, tá, frente e verso, fonte 2 pontos, autoria própria. Estão usando, né, o logotipo, o slogan da empresa, as cores da empresa, né, então, é um material, né, que identifica a marca, identifica a empresa, busca, né, promover, estar presente, né, promovendo a imagem, o nome da empresa no seu público-alvo, tanto, né, em redes sociais quanto, né, em meios físicos, né, porque utiliza também meios físicos de promoção, tá? Aqui, gente, tem outras coisas que se pode fazer, tá? Então, teve outros grupos que colocaram também template do canal do YouTube, por exemplo, da empresa, teve grupos que criaram um bus door e colocaram uma imagem, né, de um ônibus com o bus door da empresa, grupos que criaram outdoor também demonstraram como seria esse outdoor, enfim, tem uma infinidade de coisas, né, em termos de promoção, né, da empresa que pode ser utilizado, vocês podem apresentar aqui, tá? Então, estratégia promocional, parágrafo falando a respeito, né, do que é a estratégia promocional, segundo determinado autor, parágrafo falando quais são, né, as estratégias promocionais adotadas pela empresa e depois apresentar, né, as imagens, né, dessas estratégias promocionais, tá? Dúvidas aqui, gente? Luciane, pode falar. Ô, professor, tem um mínimo, assim, de propagandas a ser feito ou não? Pode escolher, o grupo pode escolher só um meio de divulgar? Vocês vão utilizar aquelas estratégias, né, que são mais adequadas ao tipo de negócio de vocês, tá? Então, o negócio de vocês, o produto, o serviço, né, é importante estar nas redes sociais, tem que seguir essa lógica, então vou ter que estar. Hoje em dia todas as empresas, né, praticamente tem que ter presença digital, né, então tem que ter alguma coisa na área digital. E física também, né, então também tem que ter, né, agora quais delas vocês vão utilizar vai depender da lógica, né,
da empresa de vocês, tá? Não tem um limite máximo nem mínimo, né, de quais estratégias promocionais, né, a serem apresentadas aqui, né, mas eu digo que, né, estratégias de mídias digitais e estratégias físicas, né, uma gama mais ampla tem que estar presentes, tá? Agora, quanto de cada uma, aí o grupo é livre para fazer essa autogestão, tá? Obrigado, prof. Nada. O Marceli, pode falar? Oi, Sora. A minha dúvida também é sobre essa questão de estratégia profissional, tá? Tem alguma limitação dessa questão da promoção, assim? Se tem preferência por ser um vídeo, tem preferência por ser um folder, alguma coisa física, assim? Dependendo do que usar, vai valer a mesma consideração para nota? Na hora de apresentar, no caso, seria a minha dúvida, não de pôr no trabalho. Pôr no trabalho a gente põe o teórico, né? Mas na apresentação, vai ser levado em consideração se a gente fizer, por exemplo, usar um template, fazer uma vinheta, por exemplo? Claro, tudo aquilo que for impactante, aquilo que realmente trouxer, né? Porque a ideia é promover a empresa. E tudo aquilo que promover de uma forma melhor, ótima, né? Que seja realmente, né? E que ressalte a importância e que traga realmente essa promoção da imagem da empresa, muito melhor, né? Quanto menos a gente tiver, menos fizer, né? A gente está promovendo a empresa, de fato, né? Qual é o nosso interesse aqui, verdadeiramente, né? O meu interesse é promover essa empresa, eu quero que ela dê certo, né? Então eu tenho que realizar o esforço necessário para que isso aconteça, né? Agora, quanto de esforço eu estou colocando aqui ou não, né? Então isso é importante, esse raciocínio ser feito, é claro, né? Mas aí em termos de quantidade de coisas a serem feitas, né? Pense nessas duas grandes áreas, né? Mesma resposta aí que eu dei, né? Pense aí nas mídias digitais e os elementos físicos de promoção. E aí o grupo tem uma autogestão, né? Vocês vão ter que, quando eu digo autogestão, vocês têm que ver, né, o que é importante para promover a empresa de vocês, né? Certo? Sim. Nessa questão, então, não teria problema se a gente fizesse um videozinho curtinho, a gente ocupar tempo da apresentação para poder mostrar ele. Não tem problema, né? Só não pode ser, de repente, uma propaganda, né, de 15 minutos lá, né? Não. Fazer um episódio de uma série. Fazer um episódio, de repente, Não, né? seria Fazer um stand-up. Obrigada. Tranquilo, valeu. Legal, boa ideia, né? Bacana também. Fazer uma vinheta, né? Que é uma coisa que normalmente, né, vinhetas são utilizadas aí, né, quando a empresa faz uma estratégia de promoção da sua marca, né, tendo um canal no YouTube ou usando algum espaço televisivo, né, acabou utilizando as vinhetas, né. É um negócio bem bacana também, bem legal de fazer. Mais alguma dúvida aqui, gente, sobre as estratégias promocionais? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Então, agradeço a participação das meninas, né? Se ninguém mais tem nenhuma pergunta a respeito das estratégias promocionais, né? A gente vai adiante. Patrícia, pode perguntar, Patrícia. É uma dúvida. Nessa estratégia promocional, também não precisa incluir o preço ou daria? Estratégia promocional, ela se relaciona à promoção da marca. Como promover a marca, como promover a empresa, como promover o produto. Essa significação que tem estratégia promocional. Preço é o item anterior, tá? Então, não entra aqui, né, ofertas, né, esse tipo de coisa, descontos, né, enfim, não entra aqui, tá? Então, como eu disse, né, nem tudo aqui, né, nesse trabalho está correto. Então, se forem dar uma olhadinha no texto aqui, além de citar, né, quais são as estratégias de promoção da marca, do produto, né, e apresentar, eles acabaram falando aqui em algum tipo de desconto, por exemplo, aí não entra nisso, né? Entraria em outro momento aí do trabalho, não aqui, tá? Aqui é estratégia de promover, né? Tá? Tá ok, obrigada. Tranquilo. Inclusive, vocês podem, né, olhando a nossa aula da terça-feira,
notar ali que quando a gente falou, né, de cada um deles, quando entrou ali nessas estratégias, né, ali na estratégia promocional, promover a marca, né, tem ali algumas perguntas-chave ali, né, importantes que vocês podem utilizar nessa ideia de pensar, né, essas estratégias promocionais podem servir de lá também, tá? Fiquem à vontade para rever. Muito bem. O próximo elemento é a estrutura de comercialização, tá? Então, aí a citação de um autor, né, falando, né, do canal de distribuição, né, porque a estrutura de comercialização é, né, o nosso canal de distribuição, né. Entre os 4 P's, né, a gente já falou dos 3 anteriores, né, do produto, do preço, da promoção, né, que é o promover, aí tem o último P, que é praça, né, que é a localização e mais a distribuição, né, que estão aí nos 2 itens, 4.4 e 4.5, né, que é o P, praça, localização. Dentro da localização tem o canal de distribuição, ou seja, todas as formas, né, os meios através dos quais, né, o produto ou serviço chega até o consumidor final, tá? E aí tem que descrever, né, todos esses possíveis canais, tá? Aqui, este grupo, né, fez o autor, tratou um pouquinho aqui dos canais de distribuição, mas faltou, né, elaborar um pouquinho mais, né, todas as formas possíveis aí, né, de distribuição do produto deles. Vamos imaginar aqui, né, uma empresa de consultoria, né, na área alimentícia, e eles trataram nos elementos anteriores, que vão fazer palestras, workshops, treinamentos, enfim. Então, todas essas formas são formas de levar o serviço deles, né, até o cliente, ou então, né, do cliente ir receber essa prestação de serviço na própria empresa. Cada uma dessas formas é uma forma de distribuir esse serviço. Eles não trataram detalhadamente aqui, e precisa tratar isso detalhadamente, né. Um canal de distribuição, né, um workshop, onde a gente leva, né, a orientação lá, né, da consultoria de alimentação para um grupo de pessoas. Como é que vai funcionar esse workshop, como é que é feito, né, esse é um canal de distribuição. Palestra, né, a empresa tem também consultórios, né, de atendimento, aí o cliente é que se desloca até o consultório para receber essa consultoria, né. Então são todas formas de distribuir, de levar o produto, o serviço até o cliente, escrever cada uma delas, tá. Quando é um produto é a mesma coisa, né. Então, o canal de distribuição são todas as diferentes formas de levar o produto, né, até o cliente. Se eu tenho um comércio, por exemplo, comércio na área alimentícia, né, eu tenho um local lá que os clientes vão até, né, a loja e são atendidos lá. Então, estou distribuindo o meu produto dentro da loja. E isso é uma forma de distribuição. Eu falo lá como é que acontece isso. Mas, né, eu também tenho teleentrega. Então, é uma outra forma de distribuir o meu produto, né. O cliente liga, compra direto na loja, faz o seu pedido, né, e o produto é enviado até a casa do cliente. Mas eu tenho também parcerias, tenho parceria com o iFood, eu tenho parceria, né, com o Rappi, eu tenho parceria com o Uber Eats, são outras formas de distribuição através de parcerias. Então, no mínimo aí, né, tem, né, 3, 4, né, tipos de distribuição que uma empresa, tanto da área de serviço quanto da área, né, de produtos, comércio, né, pode descrever, tá? Então, aqui vocês tratam de um autor, o que é o canal de distribuição, e depois, né, falam de todas as formas de distribuição que a empresa de vocês vai adotar, certo? Esse é mais direto, mais tranquilo, acredito eu. Mas, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida aí do 4.4? A princípio, não. Tá, ok, tranquilo. Esse é mais simples, né, desse capítulo 4, eu acredito, né, que esse seja o mais tranquilo de se fazer. O 4.5 também, né, acredito que vai ser bem tranquilo, porque ele repete o item localização, né, vocês já criaram endereço lá, né, na etapa anterior, aqui é uma repetição disso, faz parte da estrutura, né, tem que fazer novamente aqui, localização do negócio, né, falar aí da justificativa, da escolha do endereço, apresentar o endereço, né, depois apresentar, né, a localização através de uma figura, de uma imagem, né,
Então, figura o número dela na sequência, traço, localização do quê? Da empresa Lindem, aqui no caso, né? Faltou dizer da empresa, de vocês coloquem a empresa de vocês. Apresenta um mapa, né? E fonte 2 pontos, Google Maps. Por que Google Maps? Porque, né, não foi o grupo que criou, né, o mapa do Google, né? Foi a origem é Google Maps, então a fonte é Google Maps, né? Simples, direto, né? Então, esses 2 itens aqui são bem, né, diretos de fazer, né? Matriz SWOT, vocês já conhecem, ou devem conhecer, né? Já lá da disciplina de planejamento estratégico. A matriz SWOT também é utilizada muitas vezes em outras disciplinas, além de planejamento estratégico, às vezes em SM também, às vezes em TGA, né, às vezes em administração de marketing, né? A gente acaba utilizando também essa ferramenta de análise SWOT, tá? Mas, em geral, né, a principal, né, em que a gente conhece essa ferramenta, né, se já não teve contato outras vezes, é na disciplina de planejamento estratégico, né? Vocês devem lembrar dessa ferramenta, uma ferramenta de análise ambiental, né, onde a gente, então, analisa, né, fatores internos e fatores externos, sendo que os fatores internos a serem analisados, né, compõem forças e fraquezas da empresa. Então, um fator interno, o que é, de fato? Vamos relembrar, né, lá na nossa disciplina de planejamento estratégico. Um fator interno é tudo que é aquilo que a empresa tem gestão direta, ou seja, a empresa pode fazer ou deixar de fazer, pode agir sobre ou deixar de agir sobre, tá? São fatores internos. Depende dela aquela ação, tá? Os fatores externos, o que são? Os fatores externos são oportunidades e ameaças, os quais ela não tem gestão direta, né? Ela não pode decidir, né, de uma forma, né, independente, fazer ou não fazer, agir ou não agir. Ela depende, muitas vezes, de situações que ocorram, né, lá no meio externo, né, à empresa. Eventualmente, ela pode tomar medidas de contingência, né, para se precaver dessas situações, mas, em geral, ela precisa de um acontecimento externo, tanto para o bem quanto para o mal, ou seja, tanto para uma oportunidade quanto com relação às ameaças. Fatores externos, ela não tem gestão direta, ela depende de ações que ocorram fora do seu âmbito de gestão, fora da empresa. Tá? Aqui, então, começa o item matriz SWOT, análise estratégica, vocês falando segundo determinado autor, né, o que é a matriz SWOT, qual a sua função, para que ela serve, enfim. Depois o quadro, né, da matriz SWOT. Quadro, o número dele na sequência, né? Tem que ver quantos quadros tiveram antes aí no trabalho de vocês para colocar o número dele aqui, né? Traço, análise SWOT da empresa, nome da empresa de vocês. Combinamos lá na nossa aula, né, da terça-feira, são 4 itens, né? Dentro aqui do quadro, tá? 4 forças, 4 fraquezas, 4 oportunidades, 4 ameaças, tá? Depois de pronto o quadro, fonte 2 pontos, autoria própria, porque foram vocês, né, que colocaram esse conteúdo no quadro, né, na SWOT de vocês, tá? Perguntas, dúvidas sobre o item 4.6? Tranquilo, gente? Esse aqui é simples de ser feito, mas às vezes precisa de uma análise, né, do grupo aí, né, mais detidamente para conseguir construir, né, esses elementos. Tá? Mas não é difícil de fazer, né? É bem tranquilo. Então, de forma geral, né, não só agora só do item 4.6, que foi o último que a gente viu agora, de toda essa etapa 3, né, que é o nosso capítulo 4, plano de Marte, alguma outra coisa que vocês gostariam de perguntar?
todas as dúvidas foram sanadas, né? Estamos bem, né? Tudo tranquilo. Vamos então para o nosso intervalo. A ideia é que, né, a gente faça aí os nossos 15 minutos de intervalo. Na volta do intervalo, então, como vocês bem sabem, né, a gente faz nossa chamada ao vivo, né, online. Eu abro a chamada, né, chamo o nome de um por um, vocês respondem. E após a chamada, os grupos estão livres para construírem, né, o seu trabalho em equipe, aí, em grupo, né, sendo que, conforme vocês bem sabem, né, todas as aulas acontecem dessa forma. No segundo momento eu fico aqui conectado, né, para atender eventuais dúvidas e perguntas que vocês têm enquanto estão fazendo essa construção em grupo, tá? Eu vi uma mensagem no chat. Graziele colocou: professor, sobre o item 4.6, precisa conter 4 itens dentro de cada quadrinho daquele. Isso, Graziele, exatamente isso, tá? São 4 tópicos, né, que vocês precisam colocar em força, fraqueza, oportunidade e ameaça. 4 força, 4 fraqueza, 4 oportunidade, 4 ameaças. Tá, Graziele? Tranquilo, obrigado, Graziele. Então, gente, vamos fazer o nosso intervalo. 15 minutinhos. Na volta do intervalo, chamada e trabalho em equipe, né? Com um período de dúvidas e perguntas que vai aí até as 22 horas, conforme a necessidade, né, de vocês, tá? Intervalo em 15 minutos. Meu são 20h35. Então a gente retorna 20h50. Me deu uma falha de memória aqui agora. Após o intervalo. Muito bem, gente. Retornamos, então, às 20h50 com a nossa chamada, tá? Então, intervalinho de 15 minutos para um lanche, tomar alguma coisa, né? Relaxar e já retornamos, tá? Vou fechar o microfone e a câmera, abro de novo às 20h50.